Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, no qual vamos abordar um tema que tem sido muito comentado recentemente, o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Esse evento catastrófico trouxe consigo consequências devastadoras, afetando a vida de milhares de pessoas nas regiões atingidas. Vamos explorar mais sobre o que aconteceu, as causas por trás do terremoto e as ações que estão sendo tomadas para ajudar as vítimas. Primeiramente, para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa entender também o que é um terremoto e como ele se forma. Um terremoto é basicamente um fenômeno natural que ocorre devido à liberação repentina de energia acumulada nas placas tectônicas, que são as grandes massas rochosas que compõem a crosta terrestre. Quando essas placas se movem, elas podem entrar em atrito umas com as outras, gerando tensão e pressão na borda dessas placas. E quando essa pressão atinge um ponto crítico, ela é liberada na forma de ondas sísmicas que se propagam pela crosta terrestre, causando os tremores e as vibrações. O epicentro é o ponto na superfície da Terra diretamente acima do ponto de origem do terremoto, que é chamado hipocentro ou foco. No dia 6 de fevereiro de 2023, houve um terremoto seguido por centenas de tremores menores, que sucederam o principal, chamados de réplicas. Esses tremores atingiram o centro da Turquia e o noroeste da Síria na madrugada da segunda-feira, e foram os mais fortes na região desde 1939, que vitimizou, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mais de 30 mil pessoas. O epicentro foi registrado na cidade turca de Gaziantep. No local, os tremores alcançaram 7,8 na escala Richter, que seria o segundo maior abalo sísmico em Kahramanmaraş, também na Turquia, e foi de 7,5 na escala Richter. Tá, mas o que tudo isso significa? A escala Richter é uma medida de magnitude de um terremoto, uma escala logarítmica que varia de 0 a 10 e a cada incremento de um número na escala representa um aumento de 10 vezes na amplitude do movimento sísmico registrado pelo sismógrafo. O cálculo da magnitude de um terremoto na escala Richter é baseado na amplitude das ondas sísmicas e o cálculo da magnitude é baseado no logaritmo da maior amplitude registrada a uma distância de 100 km do epicentro do terremoto. Um terremoto de magnitude 2 na escala Richter é geralmente imperceptível, enquanto um terremoto de magnitude 7 ou superior é considerado um grande terremoto, capaz de causar grandes danos significativos a estruturas e infraestruturas. Terremotos com magnitude superior a 8 na escala Richter são raros, mas quando ocorrem podem ter consequências catastróficas. Essas duas cidades estão localizadas na chamada Falha de Anatólia. É nessa falha que há o encontro de 3 placas tectônicas, Anatólia, Africana e Arábica. A Falha de Anatólia é uma importante zona de falha geológica que se estende por cerca de 1.600 quilômetros através da Turquia, dividindo a placa tectônica euroasiática em 2 partes distintas. É uma falha de deslocamento lateral, ou seja, as rochas ao longo da falha se movem horizontalmente uma em relação à outra, e a falha se estende desde o Mar de Mármara, no oeste da Turquia, até a fronteira com a Armênia, no leste, como é mostrado no mapa. E devido à sua localização, a falha de Anatólia é suscetível a terremotos e atividade sísmica frequente. E o movimento das placas tectônicas ao longo dessa falha pode causar um estresse nas rochas, o que eventualmente vai levar aos terremotos. Comentando um pouco sobre como tudo isso afetou as pessoas da região. O número de mortes por causa do terremoto de magnitude 7,8, que atingiu no início do mês a fronteira entre a Turquia e a Síria, passou da cruel marca de 50 mil pessoas na sexta-feira. A Autoridade de Gerenciamento de Desastres e Emergências da Turquia disse que o número de mortes no país devido aos terremotos subiu para 44.218 mortes. Com o último número de mortos anunciado na Síria de 5.914 mortos, o número combinado dos dois países fica em 50.132 mortos. Com esse total de mortes, o terremoto passa a ser o quinto maior mortal dos últimos 20 anos. Além disso, o tremor ocorreu às 4h17 do horário local da manhã, o que significa que as pessoas estavam dormindo e ficaram presas quando suas casas desabaram. Outro fator que diminui as chances de sobrevivência é o clima frio do inverno. Passados um mês desde os abalos sísmicos, o drama das vítimas está longe de ter um fim. Além de mortos, desabrigados e os danos materiais, a catástrofe tem repercussões sociais e políticas. Conta-se que o volume das vítimas crescerá, pois várias ainda não foram identificadas e outras sequer registradas oficialmente, e sobreviventes ainda procuram por seus familiares. Consultado pela
DW sobre os números de desaparecidos do país, o próprio Ministério da Justiça turco declinou de responder. Comentando sobre como a infraestrutura das cidades está sendo afetada, mais de 160 mil edifícios, com um total por volta de 520 mil apartamentos, desabaram ou foram severamente danificados na Turquia devido a esses terremotos. E, além disso, diversas medidas preventivas que eram recomendadas simplesmente não foram aplicadas. Há anos, o Departamento de Defesa Civil da Turquia alerta sobre os graves efeitos de um eventual abalo sísmico. E no seu documento de planos para minimização dos riscos de catástrofe de 2020, esse órgão previu um terremoto de magnitude 7,5 na província que isso aconteceu. E o que foi ignorado pelas autoridades, esse prognóstico se concretizou no dia 6 de fevereiro de 2023. E muitos dos que sobreviveram deixaram a região sul da Turquia ou foram acomodados em tendas, casas container e outras acomodações patrocinadas pelo governo. Porém, os edifícios construídos na região não são adequados para uma área tão suscetível a grandes terremotos. Isso se deve ao fato de que a falha tectônica onde o terremoto ocorreu se manteve relativamente estável nos últimos tempos. Porém, constatou-se que muitos dos casos não se cumpriram às normas de construção, e as autoridades consideram quase 1.000 indivíduos suspeitos de corresponsabilidade pelo grande número de vítimas e de danos. E até o momento, temos 236 pessoas presas e 330 sob controle judicial. Em resposta ao terremoto de 1999, o governo turco aprovou uma lei em 2004 que exige padrões modernos à prova de terremotos em todas as novas construções do país. Ford, do University College London, afirmou que Ankara precisa controlar se a legislação está sendo cumprida e verificar a possibilidade de melhorar a segurança de prédios mais antigos. As províncias sírias mais antigas foram Hama, Alepo e Latakia. A zona devastada se divide entre o território controlado pelo regime de Damasco e o último enclave nas mãos da oposição, que está sendo cercado por forças do governo, apoiadas pela Rússia. Os impactos do terremoto se somam à crise humanitária provocada pela guerra, com o país enfrentando graves problemas econômicos e um surto de cólera. Organizações internacionais trabalham na região afetada com os mais diferentes tipos de ajuda: resgate, alimentação, localização de familiares, entre outros. Está havendo também doação de sangue para ajudar as vítimas dessa catástrofe. O Fundo das Nações Unidas para a Infância mobilizou ajuda na Síria e está se concentrando em avaliar o impacto do terremoto nas estações de abastecimento de água. Também está trabalhando nos danos que as escolas enfrentam. A entidade ainda atua em ajudar crianças desacompanhadas a encontrar suas famílias. Ainda há mais um, que são os Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização com ampla atuação internacional, onde médicos oferecem o seu apoio em emergências, após um terremoto, por exemplo, além de cobertores e kits de sobrevivência na Síria que estão sendo entregues. O próprio governo brasileiro tinha planos de enviar ajuda humanitária às vítimas do terremoto na Turquia. Faz parte da ajuda do Brasil um reforço de 42 profissionais. Destes, 34 são bombeiros. Também vão embarcar médicos e trabalhadores de defesa civil. Serão enviados ainda 6 toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante os trabalhos e 4 cães farejadores para encontrar vítimas nos escombros. O Ministério da Saúde doou 3 kits calamidade, cada um tem 250 kg de medicamentos e itens emergenciais de atendimento. Esses kits conseguem atender até 1.500 pessoas ao longo de um mês. Com mais de 50 mil mortos, a Turquia e a Síria seguem nas buscas por sobreviventes e a Síria ainda pede ajuda. A Síria também lançou um apelo a toda a comunidade internacional, membro das Nações Unidas, e o Brasil é uma parte importante. Esse apelo faz uma explanação resumida das consequências deste terremoto e pede ajuda humanitária, porque o terremoto foi uma tragédia natural e, para nós, um terremoto devastador. Em conclusão, o evento infligiu uma destruição terrível nas comunidades locais, dizimando casas, profanando monumentos históricos e provocando quedas de energia e deslizamento de terra. E estima-se que mais ou menos 23 milhões de habitantes locais foram diretamente afetados pelo desastre. E além de causar uma imensa destruição física na região, um evento catastrófico como esse teve um impacto psicológico também devastador. Profissionais de saúde mental se mobilizam pela região para ajudar os sobreviventes que sofreram traumas, como resultado da perda de suas casas, de seus familiares e de pontos de referência.
O processo de recuperação após o terremoto será lento, com muitos sobreviventes para lidar com as repercussões emocionais e psicológicas de tal calamidade. Muitos têm pesadelos, níveis elevados de ansiedade e depressão, e ainda uma sensação avassaladora de desesperança devido às suas lutas para obter acesso à assistência financeira e necessidades básicas.